Olá! Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre os benefícios de fazer uma constelação. Qual é o interesse de vocês realmente para buscar esse caminho de autoconhecimento e o que ele pode trazer para vocês? Vou partilhar primeiro com vocês a minha experiência quando eu comecei a fazer a minha formação em constelação. Uma das minhas professoras, Solange Bertão, ela diz que constelação familiar e conhecer um pouco esse sistema familiar, essa história nossa, isso é uma nova filosofia de vida. E ela falava isso com muita pertinência, que quando você passa a entender que você faz parte de um sistema, que você faz parte de uma família, que você não está sozinho nas suas dores e também na sua capacidade de adquirir força para superar essas dores. Então, a constelação familiar, uma das primeiras coisas que eu trouxe para a minha vida, um dos benefícios de conhecer a constelação familiar foi que ela pode nos ampliar o olhar. Você sai de você pequenininho, no sentido de sozinho, e você vê que você tem todo um sistema atrás de você. Você carrega muita história. Por isso eu discuti tanto esse mês de julho de 2020 sobre o sistema familiar e a importância de você saber dessa história. Então está aí um dos primeiros benefícios de você saber sobre constelação e fazer uma consulta. Nós hoje estamos fazendo a consulta online. Eu comecei nessa questão nossa da pandemia de 2020 a fazer os atendimentos online. E muitas pessoas me perguntam, está funcionando? Dá certo? Isso funciona online? E aí eu quero falar, então, para vocês esclarecer sobre o campo da constelação. É também um conceito, a constelação ela se move, o atendimento de constelação familiar, ele é feito numa intenção de criar um campo de conexão. E nesse campo de conexão, você, como cliente, como um paciente, vai entrar em contato com essa sintonia, com seus sentimentos. E eu também. Então, nós vamos vibrar neste campo. E por isso que os resultados têm sido muito bacana. Digo a vocês que nessa sintonia está dando certo os nossos atendimentos online, né? E aí, um dos benefícios, então, qual que é? É que você vai entrar em contato com o seu sentimento, com o que realmente está te trazendo aquele tema que você vem constelar, que você vem olhar. Este é mais um dos benefícios, você se conhecer e ver o que está por trás desse tema, esse sentimento. E aí nós vamos então perceber qual que é o real sentimento que eu trago com essa questão minha profissional, com essa questão minha no meu relacionamento. O que isso está me movendo internamente? Então é um olhar para dentro, é se conhecer mais. Isso é um grande benefício desse caminho da constelação. Uma outra coisa, quando você faz um atendimento de constelação, muitas vezes o cliente vem com uma história ligada a um tema que ele fala assim, isso tem tudo a ver com meu pai, com a história do meu pai, eu quero olhar isso por causa da história do meu pai. E aí a gente começa nesse campo da constelação, nesse movendo os bonecos, movendo os nossos sentimentos, percebemos que não tem muito a ver com o pai, que aquela questão tem tudo a ver com a mãe, com a história da mãe dela, com a mãe dela, com a história da mãe dela, com a mãe dela, com a bisavó. Então, a constelação ela é feita no momento. Ela é nesse campo é que nós vamos ver a sua história, o que você nos traz. Então, clareia muito mais o que você está entendendo do seu problema, porque o entendimento da minha história, conhecer a minha história, é muito no mental. E a constelação, ela vai agir no nosso emocional, na nossa alma, no nosso sentir e na vibração. Então, é mais um dos benefícios para você perceber no atendimento de constelação. Quando você às vezes não sabe muito da história até da sua mãe ou do seu pai,
Você começa a fazer a constelação e diz assim: ó, nem sei o nome deste meu avô, deste meu bisavô. Não, sabe que ninguém fala mais sobre ele? E aí você percebe que tem pessoas no seu sistema familiar que estão esquecidos, que talvez estejam excluídos. E ali vamos lembrar daqueles 3 princípios da constelação. E o primeiro é o do pertencimento. Depois temos a hierarquia e a lei e a ordem do dar e receber, que é o princípio do equilíbrio. Então, quando você está fazendo o atendimento de constelação, quando você está numa consulta de constelação, você se toma conta de que não sabe o nome daquele bisavô, de onde ele veio. Ó, eu acho que essa família até veio lá da Itália. E aí, será que você está ligado a algum excluído lá atrás? Então, é muito esclarecedor. Isso também pode aparecer no seu atendimento de constelação, essa percepção. E aí, nesse conhecimento dessa história, muitas vezes você fala assim: vocês viram que nesse mês de julho eu coloquei sobre a importância do genograma. E aí você se pergunta: ah, tá, eu preciso saber de todo mundo da minha família e tal, fazer uma pesquisa dos meus antepassados? Eu digo que sim. Você precisa saber da sua história. É bom saber da nossa história. Famosa árvore genealógica, pelo menos os nomes dos meus avós, dos meus bisavós. Depois tem a questão do genograma, que é um pouco diferente, que vocês podem olhar nos nossos vídeos sobre explicando o genograma. E aí sim, é importante você saber de onde você veio. Você é todos eles, todas as histórias estão em nós. Ah, eu nem conheço meu pai, eu nem conheço direito a família do meu pai. É importante você talvez não tenha mais como buscar esses dados. Todos já morreram e tal. Faça uma meditação, faça uma conexão, faça um agradecimento a esses antepassados e aí você entra em sintonia com a força deles. Eles todos nos querem nos mover para a vida, para a força. E essa força a gente tem das nossas raízes, que são os nossos antepassados. Muitas vezes também um sintoma, ou às vezes até uma doença, está ligado a um desequilíbrio daquelas leis que eu falei anteriormente. Então nós podemos perceber que tudo que acontece conosco, às vezes até no nosso corpo, pode ter a ver com um dos membros do nosso sistema familiar, que pode ter sido excluído ou pode estar com alguma desarmonia nesse sistema e a gente traz esse sintoma e ele nos conecta com isso. Então, isso também é um dos benefícios de você perceber na constelação e limpar isso. Você precisa fazer seu tratamento de doença, você precisa talvez tomar um medicamento, mas você vai perceber por que todas as mulheres da sua família tiveram câncer de mama. Ah, isso é genético. Não necessariamente. Nós carregamos algo que a gente precisa estar olhando para isso, ok? E um outro grande benefício da constelação, muitas vezes, é quando você está em algum atendimento terapêutico, com uma psicóloga, fazendo sua consulta, seu trabalho de autoconhecimento, de terapia. E aí, de repente, você fica num momento que você está dando uma estagnada, naquele entendimento de você, com as suas questões. E a constelação pode ser ter muita ajuda nesse momento. Ela pode mostrar algo novo, tanto para você quanto para sua terapeuta, sua psicóloga. Porque a gente vai fazer um movimento neste campo. Inclusive foi assim que eu comecei os meus atendimentos com uma grande colega que é psicóloga, atendendo inclusive os clientes dela no consultório e ela participando da consulta. E foi muito rico, foi muito bacana e o quanto de revelador trazia naquele movimento da constelação para o seu atendimento de terapia. E temos vários benefícios que poderíamos citar para vocês sobre o atendimento de constelação. Perceba você
que é um bom momento para você fazer essa reflexão e se conhecer um pouco mais. Ver como é que estão seus relacionamentos, seu trabalho. Você pode criar muito mais do que você hoje esteja fazendo. Você pode ampliar mais esse olhar para você, para a sua vida. Pode estar muito mais pleno, mais plena na sua relação com seu companheiro ou com sua companheira. Quando a gente está com a força dos nossos antepassados, quando a gente está nos conhecendo mais, nos entendendo mais, aceitando tudo que foi, agradecendo, a gente toma a força da vida. A gente vai para a vida com muito mais plenitude, com muito mais realização. O que você acha disso? Muito bom, não é? Pense nisso com muito carinho e dê para você esse presente de estar se conhecendo através de uma constelação familiar. Um grande abraço!